Médicos morrem mais cedo do que seus pacientes. Médicos não seguem os protocolos. Médicos usam mais álcool do que a população em geral. Então, médicos dentro da sua onipotência se cuidam, não seguem as orientações que eles dão para os pacientes. E aí me veio um outro sentimento que, como tu dissesse, todo mundo tem um pouco, de médico de louco, todo mundo tem um pouco, e aí tu falou da onipotência, não sei o quê, também tem um outro ditadinho que a gente conversa, que a gente diz, o médico se acha Deus, né? Porque também vem dessa perspectiva de que tu meio que controla a vida, que tu tem esse poder, vamos dizer. Tu também concorda aí com essa... Tu concordou com o meu outro ditado, tu concorda com essa também? Não, eu acho assim, ó, o que é se achar Deus, esse construto? Sim, uma expressão vulgar que eu tô te dizendo. Acreditar que pode, às vezes, muitas coisas que não pode. Né? E eu acho que isso ocorre, às vezes, como uma defesa para ti até se meter naquilo. Entendo. Se meter naquilo. Ou seja, vamos pegar... entre os médicos, tem alguns que a gente acha que tem mais presunção de serem deuses. Né? Os cirurgiões, com todo respeito a eles, né? Acho que nem tanto. Os neurocirurgiões e tal. Agora, se tu te coloca no lugar dele, né? Que é pegar, abrir, o cara vai fazer uma cirurgia cardíaca, o cara vai abrir o cérebro de alguém e tal. Ele tem que acreditar numa coisa assim para entrar nessa. Seria importante que ele deixasse isso a hora que saísse do bloco cirúrgico, mas a gente não consegue ter essa capacidade de... Porque... A gente carrega um pouco o que é para cada lugar. Então, só para ficar nisso, não. assim, uma vez eu escutei alguém dizer assim, cara, doutor fulano de tal é o cara mais insuportável, mais arrogante, desfilou uma centena de adjetivos negativos em relação ao doutor fulano de tal. Agora, tem uma coisa, tipo, se tu tiver um aneurisma dissecante da aorta, procura ele. Não, porque os médicos operam o milagre que o paciente ora, né? Os caras oram pra Deus, mas quem abre, vai lá e realiza o milagre, de fato, é o médico também. Eu tava só falando contigo, espero que tu não entenda errado o que eu disse. Não, de forma alguma. Mas, como um processo evolutivo, o ideal seria, tá, que os médicos se sentissem só humanos, muito bem habilitados no que fazem, e que os pacientes também não esperassem dos médicos um Deus. Né? Então, uma coisa alimenta a outra, sabe? Tem uma necessidade, muitas vezes, dos pacientes de que aquele cara que vai abrir saiba e tenha mais conhecimento, mais habilidade, mais competência, mais respostas, mais certezas do que de fato ele tem. Né? Então, e coloca isso. E, às vezes, o cara, para abrir, precisa se alimentar disso. Às vezes dá certo, às vezes não. E quando não dá certo... Quebra a expectativa. Pode crer, legal. Fica ruim para os dois. Mas não são só os médicos, né? Eu tenho contato com uma pessoa que tem bastante contato com um piloto de avião de larga... piloto de Boeing e tal. E ela diz, não, os caras são muito arrogantes, são muito... não sei, mas tu começa a pensar que... porque o médico também ele não faz isso uma vez, ele faz isso todos os dias. Ele, né? E o piloto também, né? Então eu acho que realmente a pessoa tem que sentir que não vai dar errado, senão, cara, quantas vezes tu vai pensar se tu vai numa hesitação? Não, é impressionante. Se foi, né? Dentro disso também, assim, o trabalho médico é um trabalho insalubre. Sim. Tá? A gente pensa na insalubridade, quando se pensa na mina de carvão, no cara trabalhando com pó não sei das quantas, assim, tem uma insalubridade emocional no trabalho médico. Dependendo da especialidade, as insalubridades são maiores. Por exemplo, quem trabalha com unidade de queimados, a mortalidade é altíssima.
Sim. essas pessoas sofrem uma insalubridade altíssima, elas Sim. adoecem mais. Né? Então, poderia citar outras coisas, mas assim, existe uma insalubridade, né, por lidar com a condição de sofrimento do outro, muitas vezes, por lidar com a precariedade, que é um outro problema, que é tu imaginar que tal situação teria uma boa solução, mas tu não tem um instrumento para Isso deve ser muito difícil. para isso também. Então, tudo isso compõe uma certa insalubridade. E como é que vai se lidando com isso? Com mecanismos de defesa, né? E alguns mecanismos mais primitivos que fazem com que tu se use uma carapaça aí de... Não, deve ser punk, realmente. Deve ser um abalo emocional diariamente a cada perda, a cada pressão, a cada novo resultado, sobreviver. É complicado. Claro, né? estamos falando de um lado. Claro. De um lado. O outro lado, né? E por que tanta gente quer fazer, e por que médico não se aposenta, né? Não sei se vocês reparam. Sim, né? já reparei isso. Médico não se aposenta, ele meio que vai sendo... Ele pode ser aposentado, às vezes, mas não se aposenta e tal. Porque também tem um elemento de gratificação. Claro. Né? Também tem. Também tem o reconhecimento. Além da questão de que médico tem trabalho, tem um ganho razoável e tal, tem uma coisa de ser valorizado, de ser reconhecido, de na maioria das vezes, dar um bom resultado, porque esse é um outro aspecto, né? Ou seja... Então, eu acho que... tem uma satisfação, né? Tem um resultado final, né? Eu, na minha profissão, que sou advogado, tinha o resultado da minha ação que eu digo agir, pode levar anos. E aí é uma frustração, é difícil. É difícil, né? Tem que lidar com as expectativas que são criadas, às vezes, né? Às vezes o cliente acha que tu vai resolver tudo, e aí tu não vai, e demora, e aí no final ele nem lembra qual era a expectativa inicial dele e não cumprir. Não cumprir a atual, entendeu? E é complicado, eu acho que essa porque a expectativa dele também muda ao longo do... Não cumprir a expectativa atual, entendeu? Porque nisso aí eu consigo pegar bem, a pessoa me procura, ela tem um problema, depois daquilo ela tem uma solução, a solução sempre foi dela, daqui a pouco se eu não alcanço a solução, eu que tirei dela. Entendeu?